Hoje vamos abordar um tema de grande relevância, o desejo de engravidar após os 40 anos. Nossa convidada, a doutora Mariana Quefalaz, é uma ginecologista renomada que nos ajudará a entender os desafios e as possibilidades dessa jornada. Seja bem-vinda, Muito doutora. obrigada pelo convite, Raíssa. Doutora, quais são os primeiros passos que uma mulher de 40 anos tem que passar para engravidar? Primeira coisa, fora, né, ela tá já assim integrada com o parceiro ou querendo uma produção independente ou independente, né, da parceria, ela passar por uma avaliação ginecológica é importantíssimo, né? A gente tem que fazer uma avaliação principalmente de exames físico e de imagem. O mais importante nesse contexto é saber como está a ovulação. Com isso, a gente tem a clínica dela de como está o ciclo menstrual, avaliar também a questão de produção hormonal, como é que está a função ovariana e tudo que a gente pensa, né, que é necessário para uma mulher engravidar, a gente vai atrás, ver como está o útero, ver como depois, né, dependendo se tem um parceiro, como está, né, a saúde fértil deste parceiro. E aí a gente tem que fazer uma investigação inicial e essa consulta inicial pode ser por um ginecologista que não trabalhe com a área de reprodução. E os fatores? Quais os fatores que afetam a saúde dessa mulher nesse sentido? O mais importante, quando a gente fala, né, 40 a mais, é a questão da função ovariana. O ovário, ele dá sinais para nós de que ele está com boa ainda função ou não, por duas formas. Principalmente a ovulação, se ela está ainda acontecendo, e a quantidade de óvulos que eu tenho nesse ovário. Eu não consigo ver os óvulos, obviamente, porque eles são microscópicos, mas eu tenho análises indireta disso. E o principal é a gente avaliar quantos folículos tem nesse começo do ciclo menstrual e a dosagem de alguns marcadores que pode mostrar para nós que essa reserva está boa ou não. A gente tem alguns hormônios que pede. Fora essa questão, né, da função ovariana, tem um outro lado que interfere muito, que é a questão da qualidade do ovário, do óvulo, né? E a qualidade, o único marcador, infelizmente, que a gente tem é a idade. E com isso a gente não tem outra forma de prever como vai responder, a não ser alguns, né, dados científicos com base em análise populacional. A gente cruza quantidade de folículos versus a idade da mulher e vê a probabilidade dela conseguir uma gravidez. Isso hoje tem, né, alguns modelos matemáticos que nos ajudam nesse sentido. Claro que também numa mulher de 40 a mais já começa a ter algumas alterações uterinas. E dentro desse universo, né, de alteração no útero, o que a gente mais presencia é miomatose, miomas no músculo do útero, né, que são tumores benignos no músculo, e pólipos, que são lesões benignas que podem afetar a questão principalmente da implantação do embrião e às vezes não tanto a dificuldade de engravidar e que são reversíveis muitas vezes cirurgicamente falando, né? Outro ponto que vem, que a gente, né, hoje tem uma população muito grande das pacientes inférteis, que a gente vê é a endometriose. A endometriose é uma doença, né, que ela vem, a gente não sabe quando que começa, não sabe por que a paciente apresenta, né, a doença, mas a gente sabe que ela afeta muitas vezes a fertilidade. E quando que a gente vai atrás dessa doença que pode atrapalhar a mulher a engravidar, é quando ela já tem ou uma dificuldade de engravidar ou uma dor importante no período menstrual. Esses são os principais pontos onde que a gente tem que focar na mulher, né, para investigação.
Depois que ela consegue ter filho, né, depois dos 40, tem algum risco que tem que ser percebido, né, acompanhado, algum desafio muito diferente de pessoas mais jovens? Sim. O que mais preocupa as pacientes que nos procuram é a questão das alterações cromossômicas que podem vir nesses fetos. E o principal são as trissomias, as alterações numéricas de cromossomos e de estrutura desses cromossomos. E isso a gente tem hoje algumas alternativas para tentar minimizar esse efeito, mas que ainda não tem tanta evidência na ciência. Então, as alterações genéticas são um grupo de preocupação, né? E é um grupo de preocupação e também as alterações da gestação em si, né? Vir uma placenta, né? E um feto ali muda muito o organismo materno. E isso pode favorecer aumento da pressão em algumas mulheres, ao desenvolvimento de diabetes gestacional, às vezes para o lado do feto, restrição de crescimento intrauterino. As pacientes às vezes estão mais suscetíveis a um trabalho de aborto, trabalho de parto antes, né, precoce, ou às vezes até uma ruptura prematura das membranas, ou seja, ela tem uma bolsa que rompe antes da tempo, né, viável do embrião ou do feto ou do concepto ali. E também é claro que nesse período a gente vai ver muito mais a taxa de abortamento aumentando. Hoje em dia, quais as técnicas de reprodução assistida disponíveis para essas mulheres? As principais técnicas que a gente tem ou a gente parte para o coito programado, que é simplesmente organizar o estímulo hormonal para ela ovular. E no período que ela estiver ovulando, como que eu sei que ela vai estar ovulando? Acompanhando por ultrassom. E aí essa paciente faz a relação programada e a gente assiste, né, do ponto de vista hormonal, tanto a fase pré-ovulatória quanto a pós-ovulatória. Esse é um tratamento que não depende de ação no laboratório de reprodução. O que a gente tem mais também é a inseminação, aí eu já dependo do sêmen ser trabalhado no laboratório. É o mesmo, as mesmas ações que a gente faz por um coito programado, eu faço para uma inseminação. Mas esses dois tratamentos, eles dão muito baixa taxa de gravidez, principalmente nas mulheres após os 40 anos. Então, a principal técnica que a gente acaba oferecendo para as mulheres acima de 40 que não estão conseguindo engravidar ou que querem, né, uma produção independente é a fertilização assistida, que é fazer o embrião no laboratório, né? Para isso, eu tenho que pegar o óvulo da mulher, o sêmen do marido e fazer o embriãozinho no laboratório. Que é mais conhecido como? FIV, ou a técnica em si é a FIV ou a ICSI, que são só técnica laboratorial, né? Que é o famoso bebê de proveta, que é o qual a gente faz o embrião no laboratório. Tem uma taxa de sucesso? Sim. Quando eu falo em reserva ovariana, é importante a gente saber que quanto maior o número de óvulos eu conseguir captar numa fertilização, melhor vai ser a taxa de sucesso. E quando a gente fala em idade da mulher, né, a gente começa ali no pico de fertilidade com resultados de, às vezes, 50%, 60% de chance de sucesso. Mas isso despenca depois dos 38, 40 e 42. Então, a gente vai chegando a cifras de em torno de 30, 20 para mais de 42 anos, com cerca de 4% de chance de gravidez por FIV. E ovo doação?
A ovudação, assim, eu acabo me encantando muito com ela, porque a gente pega óvulos, né, de pacientes que estão doando altruisticamente e são pacientes que necessariamente têm que ser, né, de uma idade mais nova. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele preconiza com menos de 37 anos você pode doar. Mas a gente né, vai depender do caso, tudo. Os doadores geralmente são de 30 anos para menos. E aí a gente melhora muito a qualidade ocitária. Então, a gente consegue oferecer taxas de sucesso de acordo com a idade que é a da doadora, né? Chegando aí a 60% de chance de sucesso, 50%, 40%. Tem algum preconceito nisso? Tem. Claro, né? Muitas vezes as pessoas já chegam armadas, que não querem chegar a esse ponto. Mas a gente conversando, explicando, né, o que é o processo, muitas vezes a aceitação ela chega. A questão maior é que a mãe vai estar gestando uma criança que não tem genética dela, né? E isso às vezes pesa, porque você também não sabe de onde veio, né, essa carga genética, porque o procedimento, na maioria das vezes, são com doadoras anônimas, né? Claro que isso hoje já pode ser feito com familiares. A questão de fazer com familiares, o que a gente sabe é que tem assim, mais chance de ter problemas com relação ao conflito de interesses, né? Você sabendo de onde veio aquela carga genética, vai, às vezes, trazer umas repercussões lá na frente que a gente não consegue mensurar de acordo com aquele núcleo familiar. Mas, quando ela é feita, principalmente com anonimato, a gente acaba tendo uma ali, né, a aceitação da mãe acaba sendo maior. E o que a gente vê? Que o fato de gestar, você já começa a ter uma intimidade, né? Então, isso traz um outro aspecto, porque também tem a genética do marido. E o filho é aquela que cria, né? Que tem toda aquela empatia, toda aquela coisa desenvolvida desde ali precocemente. Se eu fizesse, eu acho que eu ia preferir com alguém da minha família. É uma questão que é muito recente isso, né? Não tem nada a ver com os traços, não, né? A gente, geralmente, quando vai pegar um óvulo e destinar a uma receptora, a gente busca traços mais semelhantes, né? Então, a gente busca de acordo com os antecedentes, né, da doadora e da receptora. Então, a gente tenta casar ali o máximo, mas claro, né, dali para frente o que vai ser é impossível saber, né? A gente saber. O congelamento seria ideal em qual idade, se essa mulher quer ter... Menos do que 35, né? Então, quando a gente fala 40 mais, o que você pode fazer para ajudar a diminuir a angústia numa relação que ainda não é construída, né? Para logo gestar, hoje busca a preservação da fertilidade. E a preservação da fertilidade que a gente tem mais evidência é congelamento de óvulos. E o congelamento de óvulos, o ideal é, quanto mais nova você faz, mais chances de gravidez você vai ter por aquele cenário que eu falei. Mas entre 32 e 35 seria o ideal, né? Não mais do que isso. Mas muitas vezes hoje a gente recebe mais do que isso. E é possível, não é impossível, né? A questão é que um ponto importante, que para preservar a fertilidade, a gente pede para que tenha, por exemplo, para uma mulher de 35 anos, de 15 a 20 óvulos. E de 15 a 20 óvulos para serem congelados, muitas vezes você não consegue num estímulo só, num ciclo só. Às vezes eu tenho que fazer 2, 3 estimulações para conseguir esse N aí de óvulos. Por quê? Porque o óvulo, na hora que ele é congelado,
né, criopreservado, que a gente fala, no descongelamento eu perco um pouco. E aí, todos os processos da fertilização são sujeitos a perdas, né? Então, nem todos os óvulos vão ser fertilizados, nem todos que fertilizaram vão virar um embrião, né? Então, é delicado. Nossa, é muito difícil. Não é fácil, mas nós estamos aqui para ajudar Não é, e minimizar, né? as dores. A idade do parceiro também tem alguma influência ou não? Tem. A idade, assim, acreditar quando, né, ali uns 10 anos atrás, a gente falava, não, o homem nem interfere tanto. Hoje está mostrando que a fertilidade depois dos 40 também cai no homem, de 50 mais ainda. E às vezes não em número, mas em qualidade. E a qualidade do sêmen, a sorte é que nós trabalhamos com milhões, né? E diferente da mulher, que a gente trabalha com poucos, e a gente tem a possibilidade de selecionar ali, né, num universo muito maior. Mas a gente vê pela morfologia, pela motilidade dele, qual que eu vou pegar para fazer o embrião. Então, quanto mais você tem normal, mais chance de você ter um bom sucesso. Márias, as pacientes que vão lá, queria uma opinião sua, as pacientes que vão te procurar para engravidar, você sente que elas realmente querem engravidar depois dos 40? Ou você acha que é uma sociedade que obriga elas a engravidarem de alguma maneira? Olha, mas eu vejo assim, o universo que a gente hoje trabalha, né, é muito variado. Tem a questão muito de cobrança da sociedade, e eu acho que é uma cobrança também dela com ela mesma, né? Olha, na hora que bate a questão da idade, que hoje, né, com a graça de Deus, a gente tem aí uma possibilidade de muito mais informação e as pessoas estão ficando atentas a isso, o que mais faz elas, às vezes, decidirem por engravidar é a própria questão de estar no limite da fertilidade. Então, assim, eu vejo muito mais a pressão, né, do que, às vezes, um desejo genuíno. Agora, claro que também tem o universo daquelas que estão tentando há muito tempo e não conseguem, e aí só conseguiu ali, às vezes, né, ter uma estrutura tanto familiar quanto financeira para fazer o tratamento. Outro ponto importante é a questão de, às vezes, o parceiro não aceita, né? Então, na hora que ela está chegando no limite da fertilidade dela, é que ele resolve aceitar que aquilo ali era uma infertilidade e ali que parte para o tratamento. Então, assim, tem um universo muito grande de casos, né? Mas o que hoje a gente sabe que a mulher tem deixado para mais tarde né, a preocupação em engravidar, e quando acorda, às vezes a pressão ali fica muito maior por conta da questão da reserva do ovário, da idade da mulher. Você acha que essas mulheres têm um acompanhamento psicológico para dar uma controlada na ansiedade fundamental? Maravilhoso seria se a gente, né, tivesse uma aceitação melhor. O que eu vejo que seria muito importante, todas que estão ali num tratamento de fertilidade, passar por uma avaliação psicológica. Mas, com a cultura da ansiedade, as pessoas às vezes não conseguem sensibilizar para isso. E quando você fala, né, num acompanhamento psicológico, isso ajuda muito a diminuir a ansiedade, o medo, o desconhecido. Então, era fundamental, né? Tanto para decidir se quer mesmo, quanto para um enfrentamento. A família, ela apoia normalmente essa mulher para engravidar? Sim, a maioria das vezes, mas algumas chegam com vergonha, né? Vergonha de ter que falar isso para os familiares, de ter que, às vezes, saber que... 40 é muito jovem.
Pois é, mas existe. E a questão que a gente vê ainda é o tabu da fertilização assistida, né? Do fazer o embrião no laboratório. Quando as pessoas começam a enxergar isso com mais naturalidade, isso fica tão mais leve. Eu acho que assim, o que a gente... Claro, a gente não quer mecanizar, né, a fazer uma fábrica de bebês. Não é isso. É ver o tratamento como um apoio muito mais de facilitar o caminho do que de um sofrimento, né? Eu não gostaria que as pessoas chegassem lá com o peso que chegam, entendeu? E sim, olha, não deu certo, vamos, doutora, eu quero, mas elas também têm que ter ideia que nós não vamos entregar 100% de chance. Nós vamos aumentar as chances que ela está tendo versus o natural, porque o natural já é baixo, né? Nós estávamos falando a taxa de fecundidade que a gente fala da mulher, a chance dela engravidar por ciclo menstrual é em torno de 20%. Só. Tem umas que é uma vez e dá certo, né? Mas quando a gente vê o universo todo, não é tão fácil Não assim. é. Se fechar essa conta, não fecha, né? Não. Mari do céu, estou muito chocada com esse preconceito. É Tem. muito, porque tem um preconceito, mas eu acreditava que ele era muito antigo, que tem a mulher, quando ela não teve filha, é como se ela estivesse seca, né? Como se ela fosse inferior às outras mulheres, né? Tem até séries muito problemáticas sobre isso. Mas eu não acreditava que na vida real era assim. Tem. Mas eu vejo assim, dois perfis, né? Aquelas mais envergonhadas, mais embutidas, que chegam às vezes mais com talvez uma coisa que ela carrega de geração para geração, né? Que veio de às vezes de como que a família lida com isso, ou claro, aquela que, né, optou por estudar, fazer pós-graduação, quis dedicar para isso, ela sabe que ela tem que saber que às vezes ela vai pagar um preço no tocante à fertilidade dela lá na frente, né? Então, as escolhas hoje, elas têm que ser sempre lembradas no sentido de que a gente vai ganhar de um lado, mas eu posso perder de outro. E quando a mulher está tentando, ela também chama tentante? Sim. Quando ela está nessa fase, ela muda muito o corpo por causa desses tratamentos? É um grande medo que elas chegam. Doutora, isso engorda? O que a gente tem que entender é que a gente vai dar uma carga de hormônios que ela produz. A questão é que, num ciclo menstrual, eu vou aumentar muito a produção do estrogênio, que é o estrogênio que o nosso ovário produz. Como que eu vou fazer isso? Dando o hormônio que é produzido na hipófise. Então, o mesmo hormônio que a gente produz para estimular a ovulação é o que a gente dá. E o próprio organismo vai aumentar a dose de estrogênio. E isso vai ser até a captação. Então, são 10 dias de medicação hormonal que a gente faz para fazer a coleta, em média. E 10 dias, o que é isso num corpo, né? E não muda a ponto de trazer grandes repercussões médio e longo prazo. Às vezes, de uma forma mais aguda, ela vai sentir um inchaço, uma dor na mama, uma distensão abdominal. Mas isso não fica. Por quê? Porque isso é metabolizado rapidamente. Eu tô assim... Gente, é um universo tão diferente que eu tô prestando tanta atenção no que você tá falando. Mari, a gente tem hoje Deixa eu começar de novo. Eu ainda tô chocada que você falou que a própria família tem preconceito. Tem muita gente que fica, assim, às vezes com vergonha de falar para os pais, né? E aí, assim, às vezes, a questão maior que eu acho que é muito mais o medo da cobrança, entendeu? Dela, olha... Do fracasso, do né? fracasso. De falhar, de ter um ciclo que falhou de Isso. novo, de ter outro ciclo que falhou de novo. Gente, eu não imaginava que era assim.
Nossa, mas a gente tenta proteger, porque eu acho que também é uma coisa tão da intimidade que ela não tem que, às vezes, escancarar isso para todo mundo, entendeu? Eu sou muito da opinião, assim, viva aqui, a gente está dando um apoio. Claro que se ela sentir uma necessidade muito importante de um apoio estendido, né, ela pode procurar, mas talvez para ela se preservar das cobranças, né, que eu acho que é muito mais ela com ela, mas existe essa cobrança. Hoje a gente tem, né, algumas histórias de pessoas de um universo mais famoso, né? Sim. Que é a história da Viviane Araújo, da Gisele, da Cláudia Raia, que tiveram filhos depois dos 40 anos. E você acha que influenciou isso? Sim, eu acho que assim, tem 2 pontos, um positivo e um negativo. O positivo é o enfrentamento e saber que elas podem, né, engravidar e que isso é possível. Agora, é possível, mas não é o comum. Então, não é porque elas conseguiram que todo mundo vai conseguir. A taxa não é alta. A gente não dá para... Porque, assim, o que mostra é que elas, 3 pessoas, né, de um universo aí muito grande de mulheres nessa idade, tiveram sucesso. Mas isso demanda muita dedicação financeira, dedicação ali de questão de... Algumas, né, provavelmente teve a ajuda da questão da medicina reprodutiva aí para engravidar. E o fato de criar essa esperança, às vezes deixa um público muito desolado, porque não conseguiu. Então, tem muita mulher que tenta e não consegue. E aí, então, assim, um lado elas deram esperança, o outro elas deram muita falsa esperança, entendeu? Por quê? Porque não é todo mundo que consegue. Aliás, é uma minoria. Então, é um lado que a gente tem que fazer uma leitura com críticas, né? E, claro, não pensar que, assim, existem meios, mas não é acessível para todo mundo, não é igual para todo mundo e às vezes difícil para algumas, né? No sentido que a gente estava falando de sociedade, você deve ter acompanhado as notícias delas, né? Uhum. Você acredita que, por se tratar de pessoas famosas, a sociedade consumiu os conteúdos com menos preconceito? Sim, sim. Isso eu acho que ajudou demais. Por quê? Porque sabendo que, né, assim, é possível e elas têm, assim, uma visão de uma mulher madura para engravidar, dá mais coragem. Com certeza, né? E a coragem chega na nossa porta. Por quê? Porque muitas vezes vai ser o meio que pode ajudar. Só que não pode gerar uma falsa expectativa. Muitas vezes nós vamos ter que lançar mão de tratamentos e tratamentos com ovo doação. Por quê? Porque a maioria das mulheres com 42 anos, né? Eu falei, taxa de sucesso de gravidez é menos de 2%. Natural, em torno, né, de 1% por aí. E a gente vai para 4% para uma fertilização assistida, 44 anos. Então, se eu for pensar, 96% não engravida com o próprio óvulo. Meu Deus do céu. Mas hoje, né, nós temos uma população muito grande, então acontece de dar certo, não é impossível. Estou recente fazendo um tratamento, né, de uma paciente aí, ó, de 43 anos. Ela teve 17 óvulos captados. Isso é raríssimo. E dos 17, 15 fertilizaram. Hoje eu tive notícia que eles estão os 15 em 3º dia de evolução. Então, assim, é uma benção. Enquanto que eu tive paciente de 41, de 39 que teve de 36 com 3 óvulos. Então, assim,
É muito particular, né? É muito particular, não dá para prever, mas é possível. Existem pacientes que têm uma reserva melhor versus as que, né, chegam com mais dificuldade, uma reserva pior. E aí o prognóstico é pior, quando a reserva do ovário é pior. A gente está encerrando agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para acalmar o coração da mulher que está assistindo a gente, que quer tentar engravidar depois dos 40 anos. Os primeiros passos, alguma coisa nesse sentido. É tão lindo. Eu sou assim, né, deslumbrada, porque eu acho que a maturidade traz uma outra versão de mãe, né? Então, é possível, mas, assim, leva isso com leveza, né? Chega com leveza, não com medos, não com muita ansiedade, porque o tratamento está para dar apoio. Agora, se não der certo, o que a gente tem que pensar? Que aquilo ali não é o fim da linha, né? Nós temos aí uma mulher numa idade produtiva muito linda, né? Que é dos 40, 50, a gente está no top ali da nossa produtividade. Então, às vezes, o filho não é tudo. Ele foi, às vezes, ali uma forma de concretizar um sonho, ou, às vezes, uma expectativa da família ou do marido. Mas, se ele não chegar, a gente pode ter uma vida tão linda quanto fazendo outras ações que não só a maternidade, né? E eu acho que, assim, é possível, a gente tem que prezar por qualidade de vida e, claro, se você quiser postergar muito, vá para a preservação, né? Que ela ajuda muito e, com certeza, a gente verá muito mais mulheres 40 mais grávidas com daqui uns anos, né? Com essa turma que está agora já ficando mais atenta e preservando a fertilidade mais cedo. Mari, aqui a gente tem um quadro que chama, não é, como chama? Não é dica, não, é dica, não é publi. O quadro chama É Dica, Não É Publi. Você trouxe alguma dica para nós? É algum filme que você viu, alguma série que você achou legal, um livro? Como é que chama a série novela? Eu amei a série da adolescência. Não, essa não, a da Five mesmo, a da... Pode ser qualquer, não pode não ter nada a ver com o seu conto. Eu sei, mas é porque, né, assim, aí eu fiquei mais apaixonada ainda, que é a gente, esqueci o nome. Olha aí, pesquisa no Google a história da Five. A história da Five no Netflix. Joey. É um filme? Vale a pena. Uma lindo. série? Não, é um filme. O Joey. Joy. Aí vale muito a pena. E, assim, porque, né, ali trabalhou o início desse... e os tabus que isso também gerou. E a mesma história que nós estamos falando do 40 mais era recorrer a um tratamento de reprodução há 47 anos atrás, né? Que a Louise Brown é a mais nova. Então, ela nasceu... quando eu nasci, ela nem tinha ainda sido feita, né? Eu sou 49, ela tem, acho, 47. Cara hoje. De criança, você tem, igual a Liz, tem cara de criança. Ela tem 47 hoje, então a nossa história, né, no mundo de fertilização assistida é muito nova. E esse mostra, né, toda ali a luta que foi para aceitação disso, né? Agora, fora a questão da Netflix, eu sou apaixonada em curtir natureza, você fazer um pedal e estar ali no meio do mato. Logo cedo eu tenho feito isso, né, com muita frequência. Então, assim, eu acho que esse contato externo com a gente que trabalha muito, né, lida muito com angústias é fundamental. E um bom vinho com amigos é o top para o descanso. A fórmula, a sua fórmula. Ó, pedal, um bom vinho. Você faz e pedal família. tomando vinho com os seus amigos.
A minha dica que não é publi é a torta de frango do Santa Aroma. Então, você precisa comer a torta de frango de Santa Aroma, que é a melhor do planeta. Jura? É a melhor do mundo. Não tem quem bata a torta da Camila. E não é publi. É muito maravilhoso. Nossa, e outro que não é publi, mas que eu também estou adorando, nada a ver, é com a questão de um gloss que eu comprei da Dermage, que eu estou adorando ele. Inclusive, eu estou hoje aqui com ele. Que ele não deixa a boca melada, ele dá um pouquinho do glow. E você trouxe ele para eu tirar foto? Trouxe. Que aí eu coloco no vídeo. Nossa, é uma delícia. E ele é, assim, nossa, super resistente na boca, sabe? Não é aquele que fica... Uhum. E não fica pregando sei. tudo. Não, tá, você tá com uma... Não, tá borrado, não. Não, Tá também Pronto, então correndo ali, se borrou, foi porque eu tava enxergando. Mário, muito obrigada, eu amei. Ai, amei mesmo. Era um universo que eu não fazia ideia do que é, e agora eu estou tendo esse conhecimento, assim, tão gratuitamente, com uma referência muito importante. Menina, eu que adorei, porque falar do que a gente ama, né? A gente vai longe. Eu espero que eu não tenha falado demais, e tá te atrapalhado aí à noite. Muito obrigada, viu?